Bem-vindos a mais uma aula de análise de algoritmos. Nós vamos trabalhar uma visão um pouco diferente sobre a aplicação de recorrências. As recorrências, o que são recorrências? Elas são uma ideia aí de trabalhar algoritmos recursivos, certo? Nós vamos chamar uma função em função dela mesma com uma instância menor. Nós também vimos que resolver ela, a ideia é obter uma fórmula direta que seja um limitante superior. Essa é a ideia que nós temos de resolver uma recorrência. E que também é muito útil essas recorrências para nós analisarmos o consumo de tempo de algoritmos recursivos. Mas como é que nós vamos fazer essa utilização? Como é que nós vamos relacionar aí um algoritmo e uma recorrência? É isso que eu quero reforçar na aula de hoje. Em termos de complexidade, um algoritmo não recursivo, como esse que está descrito aí ao lado, ele vai executar do começo ao fim, fazendo algumas repetições ali no laço for, e não vai chamar outras funções ou a si mesmo, não vai chamar a si mesmo para resolver a questão. Se você olhar com atenção, vai ver que esse algoritmo, no caso, ele está calculando o número de positivos e de negativos existentes em um vetor, que é passado aí como um parâmetro. E a pergunta que eu faço, quantas operações ele vai realizar para um vetor de um tamanho n qualquer? Como ele não é recursivo, basta que a gente conte quantas vezes ele vai executar cada uma dessas linhas. E sempre analisar no pior caso. Tá? Então, esse vai ser o jeito que nós vamos trabalhar para um algoritmo não recursivo. No caso, fazendo toda essa soma, nós vamos ter uma boa estimativa da complexidade dele no pior caso. Faremos, então, algo desse tipo. Cada linha vai ser somado um valor unitário. Porém, quando eu chego no laço for, tudo aquilo que está dentro do laço vai ter um fator multiplicativo. E o tamanho dessa multiplicação vai ser dado pela quantidade de repetições que eu tenho. Neste caso aqui, o tamanho é a própria variável n, é o próprio tamanho do vetor. Eu vou repetir n vezes. Então, eu estou passando como parâmetro o tamanho do vetor na variável tamanho e o vetor em si na variável vetor. Então, nesse laço aí, eu vou repetir n vezes o que está dentro dele. Neste caso, tendo, então, um fator multiplicativo associado. E aí, dentro do laço, qual vai ser a situação? Eu vou ter um if, e eu vou exigir, analisar o pior caso dele. Nesse caso aqui, até que ficou indiferente, porque em ambas as situações, eu vou executar o if e mais duas instruções. Seja no if, seja no else, vai ser assim. Então, eu estou contabilizando ali 3 instruções em cada execução. E ao final, então, a última instrução, eu contabilizo mais uma. No total, neste caso, eu vou ter algo do tipo 3n mais 4, sendo n o tamanho do vetor de entrada. Então, no algoritmo não recursivo, eu vou ter uma análise que eu considero sendo linear, no sentido de começo ao fim. Não vai ter muitas complicações. Eu posso, claro, fazer alguns laços condicionais, vários ifs, chamado de subrotina, mas como eu estou procurando aí
uma definição de O grande, eu quero um limitante superior. Eu posso ir arredondando para cima cada uma dessas situações. Ok? Então, quando eu tenho alguma dificuldade para identificar o número exato, eu posso chutar algum valor para cima. Certo? E também, lembrando que eu considero sempre o pior caso. Além disso, como eu estou com esse objetivo de O grande, né, as constantes, não tem problema eu majorar elas. Então, ali, por exemplo, eu fiz a soma e obtive 3n mais 4. Tá? Eu poderia, de alguma forma, ter obtido 4n mais 4. Ele continuaria sendo O grande de n. Não iria ter problema. Eu poderia chegar numa soma aí de 30n mais 4 e continuaria sendo O grande de n. Então, não tem problema de eu majorar essas constantes aí que aparecem no meu cálculo. Bom, mas a coisa muda de figura quando eu tenho um algoritmo recursivo. E eu proponho aqui esse algoritmo recursivo que vai calcular vai totalizar a quantidade de números positivos de uma determinada faixa de um vetor. Eu acabei não colocando o vetor aqui como parâmetro, né? Mas eu estou imaginando ele quase como uma variável global. O vetor, e eu vou analisar a quantidade de positivos que estão entre início e fim. Certo? E aí, de novo, a pergunta: quantas operações ele vai realizar para um vetor de tamanho n, um n qualquer? Eu vou ter que calcular, como antes, né, a quantidade de operações em cada uma das situações, mas eu tenho um problema aqui embaixo. No else, eu tenho uma chamada recursiva. E eu chamo para a primeira metade do vetor, e na linha seguinte, eu chamo para a segunda metade do vetor. E totalizo isso. Como é que eu faço para calcular isso? Não existe uma maneira direta de eu calcular esse total de operações. Vou considerar essa operação, essa chamada recursiva, como sendo 10 operações? Eu não sei. Eu não sei. Vai depender do tamanho do vetor. Pode ser que sejam 10, pode ser que sejam muito mais. Então fica difícil de você calcular. Vai ter como eu estabelecer uma forma direta para este cálculo. E é por isso que eu preciso de recorrências. Justamente nessas chamadas recursivas. E neste caso aqui, a chamada recursiva vai gerar uma recorrência do tipo t de n sobre 2. Por quê? Porque eu estou dividindo a entrada por 2. T de n sobre 2 numa linha, t de n sobre 2 na outra linha. Eu também dividi pela metade. Certo? Eu poderia fazer um algoritmo que dividisse por 3 pedaços. Então, eu teria uma chamada de uma recorrência do tipo t de n sobre 3. Certo? E assim vai. Eu poderia ter várias chamadas sobre essa mesma porção do vetor. Né? A primeira parte, eu chamo para fazer o cálculo dos positivos, eu poderia chamar para calcular de qualquer outra coisa. Então, eu poderia ter 2 vezes t de n sobre 2, ou 3 vezes t de n sobre 2, e assim por diante. Mas aí eu vou totalizar de novo, né, com as operações simples, incluindo aquela chamada recursiva na forma de uma recorrência. Tá? Então, vai ficar desse jeito ali. Né? Um if, depois 3 operações, seja no if, seja no else, mais uma operação, aí as duas chamadas recursivas, e mais uma operação ao final. Neste caso aqui, para a constituição da recorrência, eu posso separar esse algoritmo verificando que eu executo para uma entrada de tamanho 1, né, qual é a recorrência que eu vou executar? Né?
eu vou entrar ali no início, igual ao fim, e corrigindo aqui, o valor vai ser 5. Porque eu vou executar o primeiro if, 3 instruções ali, né? E depois a instrução de final para concluir. Então, quando o vetor tiver apenas uma posição, ele vai executar essa primeira parte, né, do if, início, fim igual ao início, e a última instrução embaixo. E a outra parte aqui, eu vou separar para a parte do else, que é quando t de n com um n maior que 1. Né? Então, novamente corrigindo aqui, eu vou ter na primeira assim. Né? Aqui, de fato, calculei corretamente, né? T de 1 igual a 5, porque vai ser executada só essa parte cinza. Né? As primeiras instruções aqui em cima, dentro do if, e mais uma instrução lá ao final para concluir a execução aqui dessa rotina aí, desse algoritmo. Né? O caso em que o n é maior que 1, vai envolver a execução do else. Vai ser, então, 1 mais 2 execuções do tipo t de n sobre 2. E vai gerar essa outra expressão aqui. 2 t de n sobre 2 mais 3. Então, nesse caso, eu tenho essa recorrência aqui. T de 1 é 5 e t de n é 2 t de n sobre 2 mais 3. E agora a gente vai entrar naquele momento em que, para que eu resolva essa recorrência, eu vou precisar, né, dar um bom palpite aí de limitante superior e utilizar indução matemática para providenciar aí, para provar que essa recorrência tem uma certa ordem aí, por exemplo, O grande de n quadrado. Né? Ou, quem sabe, algo melhor. Né? Então, aqui fica a pergunta, eu não vou resolver essa parte, mas qual seria um bom limitante superior para essa minha recorrência? Com certeza, O grande de n quadrado vai ser fácil provar. Mas eu acho que dá para apertar um pouco mais esse cálculo aí, né, dessa recorrência. Uma outra situação aqui, que eu deixo como exercício, é obter a recorrência e um bom limitante superior para esse algoritmo. Então, aqui eu vou também percorrer aí um trecho de um vetor, entre início e fim, e vou ver o maior número daquele trecho. Sendo que eu vou separar de novo, né? Quando início e fim forem iguais, eu vou executar um trecho. E no else aqui, quando for um trecho de vetor de tamanho 2 ou superior, ele vai executar. Só que dessa vez, eu vou dividir em 3 pedaços. E vou chamar recursivamente aí para esses 3 pedaços do vetor. Né? O que vai mudar, então, na minha recorrência? O que vai mudar na prova, depois de complexidade, de qual classe que ele vai pertencer? Bom, eu deixo isso como exercício para vocês. Ok? Sendo isso para o momento, até a próxima